uma estratégia infalível para você vender o teu peixe e garantir muito mais lucro. Se você ainda está com dificuldade na comercialização do peixe, se você ainda está perdendo lucro aí no seu peixe, principalmente quando você comercializa ele e vê, puxa, não deu lucro. Hoje você vai entender aqui algumas coisas que precisam ser levadas em consideração para que você tenha mais lucro e não perca dinheiro na hora dessa comercialização. O meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou a sua professora de piscicultura. Como vocês sabem, né? A gente é inevitável. Eu tenho 11 anos de atuação a campo e pesquisa, estudo, enfim, na produção de peixes, na cadeia produtiva mesmo, assim. Então, eu sempre vejo, é assim, muito comum eu ouvir piscicultores, independente do tamanho da piscicultura, independente do nível de eficiência da piscicultura, independente de várias situações, assim, muitos piscicultores reclamando de comercialização. Ah, o preço do peixe não está bom, o preço do peixe nunca está bom para o piscicultor, dificuldade de comercialização, e sempre, né, eu gosto de dizer, e sempre chorando pitangas, sempre chorando pitangas. E é claro que quando eu falo chorando pitangas, é pensando quando a gente está numa condição normal, né, de mercado, uma condição normal de mercado, e mesmo assim o piscicultor reclamando das situações de comercialização. Mas, por outro lado, vamos analisar algumas coisas, né? Esse ano, a reclamação do piscicultor em relação à comercialização do peixe, esse ano, no ano passado, no ano retrasado, gente, foi ruim para todo mundo. Não foi ruim só para a piscicultura, não foi ruim só para o piscicultor, para o pequeno, para o médio, para o grande piscicultor, não. Foi ruim para todo mundo. Nós viemos aí de um período de pandemia, de 2 anos de pandemia. Nós estamos ainda passando por um período de recessão econômica do nosso país, de dificuldade econômica e financeira por parte de muitas regiões e famílias do nosso país. E é completamente normal. Eu não estou dizendo que a gente precise se acostumar com essa dificuldade do funcionamento, do bom funcionamento da cadeia produtiva, mas é completamente normal a estagnação, às vezes, né, um retrocesso da cadeia produtiva, que a gente está falando da cadeia produtiva da piscicultura, em situações como essa. Então, a gente vem aí de 2 anos de pandemia, vem de uma dificuldade financeira e econômica do país, por 2 anos consecutivos, terceiro ano já, né, por conta de várias coisas que aconteceram. No caso específico da piscicultura, no ano passado nós tivemos a grande, uma informação mal distribuída no país por conta da doença de RAF, que dificultou, atrapalhou muito a comercialização de pescado no país inteiro. Isso foi ruim para o setor, né? A gente já vem aí tentando quebrar vários paradigmas, vários mitos sobre a produção de peixes em viveiros escavados, né? Como o próprio gosto de barro, que nós falamos ontem sobre isso. Então, aí, além de tudo isso, ainda vem alguém divulgando informações sem ter necessidade, né, informações erradas muitas vezes a respeito da doença de RAF, que atrapalhou bastante o mercado. Então, a gente não precisa achar que tá ruim há 3 anos e que a piscicultura é uma atividade ruim por conta disso. Não, tá ruim para todo mundo. Tá ruim para comércio, tá ruim para todos os setores, né? Não é, e não digo nem ruim, tá mais difícil, é mais difícil. E em épocas de maiores dificuldades, é que aí sim a gente precisa buscar cada vez mais eficiência, porque a dificuldade de economia, de pandemia, de informações divulgadas de maneira errada, isso está fora do nosso controle. Está fora do meu controle como professora de vocês, está fora do meu controle como
como consultora no campo, está fora, não tem como eu ir lá e melhorar a economia do país, não está sob o meu poder, não está sob o poder de nenhum de vocês, mas está sobre o nosso poder buscar maior eficiência de produção para que nós consigamos ter melhor desempenho, melhor lucratividade, para que a gente consiga passar dessa fase difícil com, né, com um pouco com mais facilidade, né? Ou menos sofrimento, ou com mais facilidade, depende aí do teu ponto de vista, tá? Mas com um pouco mais de facilidade. Então, tem dificuldades? Tem dificuldades em todos os setores por conta de vários dos motivos que eu citei aqui para vocês. Agora, quando o piscicultor fala está com dificuldade de comercialização porque não tem comprador de peixe para ele, é porque o piscicultor ainda está fazendo coisas erradas. E eu estou falando isso em condições normais, tá, gente? Sem considerar a pandemia, sem considerar crise econômica, sem considerar informação de doença de Heifer ou qualquer outra situação anormal de mercado que venha atrapalhar a comercialização do peixe. Porque eu já mostrei, e dentro lá da rota da piscicultura produtiva, eu mostro para vocês em gráficos, tá? Em números, o quanto a gente ainda é escasso em produzir peixe, quanto a gente ainda produz peixe muito aquém do que a demanda de peixe do que a demanda de peixe no país inteiro, tá? Muito aquém, muito aquém. Então, tem uma informação que eu sempre gosto de dizer, né? Se a recomendação de consumo de pescado pela ONU é de que as pessoas consumam pelo menos aí 11 a 12 quilos de peixe de pescado, né? E não só peixe, por ano, cada pessoa. Aqui no Brasil, nós ainda não produzimos 1 quilo de peixe por pessoa. A produção de pescado do Brasil ainda é menor, e assim, é muito menor, do que se todas as pessoas do Brasil comessem 1 quilo de pescado por ano, não tem peixe o suficiente. Não tem peixe o suficiente. E assim, é claro que existem várias considerações, né? A gente ainda, em muitos lugares do país, ainda não tem-se a cultura tão forte do consumo do pescado. E ok, isso vai acontecer inevitável. Mas olha como a gente ainda é pequeno na produção de pescado no Brasil. Então, vir me falar que, eu não consigo vender meu peixe porque não tem ninguém interessado em comprar o peixe, é porque você não encontrou as pessoas que estão interessadas, porque tem gente como você querendo comer peixe. Tem, isso tem, tá? Então, e aí, por que eu gosto de trazer um tema que que ajude vocês a enxergar o tamanho da oportunidade da produção de peixes e consequente comercialização, né? Então, a maior delas é essa. A gente tem aproximadamente 211 milhões de habitantes aqui no Brasil e a gente não produz 211 milhões de quilos de peixe. Não produz, tá? Então, isso mostra que a gente ainda está produzindo pouco quilo de peixe, pouco peixe, peixe abaixo do que todas as pessoas do Brasil poderiam consumir, tá? Essa é a primeira questão. Além disso, é claro, o peixe que você está produzindo é um peixe de qualidade? Falamos ontem sobre isso. Porque uma coisa é eu produzir um peixe que atrai o mercado consumidor, que atrai o paladar do mercado consumidor. Ou seja, produzir um peixe que está de acordo com a exigência de consumo do meu mercado consumidor. Porque se você estiver só produzindo de qualquer jeito, e esse peixe não está atendendo a exigência do mercado consumidor, da sua região, que seja, não sei para quem você está comercializando ou pensa em comercializar, não vai conseguir comercializar. A gente não precisa ir nem muito longe. A gente não precisa ir muito longe. Por que a gente ainda não consegue... Tem gente que não gosta de, por exemplo, carne de carneiro. Não gosta de carne de carneiro por quê? Por algum motivo, eu não sei por qual motivo, por conta de gosto, porque em algum momento comeu um carneiro que não estava bem preparado, porque também existem as técnicas lá da produção do carneiro, do abate do carneiro,
do preparo do carneiro. Então, por esse motivo. E aí a pessoa não vai comer por quê? Porque ela já está bloqueada em relação ao gosto. O pescado é a mesma coisa. Se eu não produzo o peixe com a característica que o meu mercado consumidor quer consumir, eu não estou produzindo o produto certo. Estou produzindo o produto errado. Se alguém inventar de confeccionar uma calça de 3 pernas, vai ter público para comprar essa calça de 3 pernas? Não. Por quê? Porque o ser humano tem 2 pernas. Ah, vão abrir uma fábrica de pantufa no Mato Grosso. Vai vender? Talvez 3 dias. Mas e o resto do ano? Vai viver como uma loja de pantufa em Sinop, no Mato Grosso, que faz 3 dias de 17 graus? Não vai vender. É a mesma coisa, vai vender meia dúzia de pantufa. E aí, vai fazer o que o resto do ano? Porque aquelas pessoas vão ter aquela pantufa por muitos anos, já que não usa, não gasta, não, né? Não tem o desgaste. Enfim, é isso, a gente produzir o produto certo para o meu cliente. A gente precisa entender isso. Não é produzir qualquer produto, né? Não é produzir qualquer produto. Ok. E depois disso, né? Depois de saber que existe mercado, que a gente precisa produzir o produto com a característica, com a qualidade que o meu mercado consumidor quer comprar, além disso, ainda eu preciso avisar para todo mundo que estou produzindo peixe. É comum as pessoas começarem a fazer isso. Ah, como construir um viveiro, começa a aprender sobre peixe. Talvez até alguns de vocês aqui estejam nessa situação. Me fale se sim, tá? O Beto deu aqui, ó, vender geladeira no Polo Norte, outro exemplo, né? Não vai vender. Então, é muito comum, gente, é mais comum do que vocês imaginam a pessoa montar um viveiro, comprar o alevino, produzir o peixe, 5, 6 meses, o peixe chegou no peso de abate. Opa! É hoje. É hoje que eu vou vender todo esse meu peixe. Mas ninguém sabe que está produzindo peixe dentro daquela propriedade. Ou que está produzindo peixe com finalidade comercial. É muito comum isso acontecer. Você imagina assim, ó, dá para uma loja que não é conhecida abrir as portas num lugar de pouco movimento, que não seja no centro da cidade, da sua cidade aí, onde você está morando, da sua cidade, lá em Tietê, no interior de São Paulo, ou lá em Trombudo, em Santa Catarina. Se alguém resolve abrir uma loja aí em Trombudo, Santa Catarina, a cidade do Osmar Nagel, mas não abriu essa loja no centro da cidade. Abriu uma loja de tabacaria num bairro que não está no centro da cidade, longe dos outros comércios. E não conta para ninguém, não abre uma rede social, não divulga em outdoor, não divulga no rádio, nem na televisão, não conta para os vizinhos, nem para os amigos, nem para a família, nem para ninguém. Só abre a porta da loja. Qual é a chance dessa pessoa bombar de vender? O que vocês acham? Existe a chance de alguém que abre um comércio sem contar para todo mundo, sem fazer propaganda, longe do mercado consumidor. Existe a chance dessa pessoa bombar de vender, faturar muito no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mês? Não, gente. A chance é de que essa pessoa tenha que fechar as portas muito em breve se ela não tiver capital de giro suficiente para aguentar 3, 4, 5 meses. Por quê? Porque as pessoas não sabem que tem ali uma loja nova que está vendendo produto de tabacaria e está fora do centro, justamente longe do mercado consumidor. Que é exatamente o que a gente tem. Quando eu abro o Adelvo falou, chance praticamente zero. Isso mesmo. Quando eu abro um viveiro, quando eu construo um viveiro e coloco peixe, eu estou produzindo peixe, mas eu estou na principal avenida de comercialização daquele tipo de produto que é o peixe para o meu mercado consumidor? Não, eu não estou.
Então, se eu não começo a minha piscicultura contando para todo mundo, deixando claro, sendo a referência do produtor de peixe, olha, eu produzo peixe, olha, eu produzo peixe, coloca a sua foto do Instagram, a foto do Facebook, a foto, coloca uma faixa na cidade, divulga no rádio, na televisão, em tudo, no seu perfil do WhatsApp, em todos os lugares onde você for, tudo nessa vida precisa ser o quê? Eu sou produtor de peixe. Eu sou produtor de peixe. O Beto está falando aqui, ó. Isso é fato, porque eu tenho um punhado de clientes e ainda não tenho nem o peixe para fornecer. Primeiro a divulgação do meu produto. Nem sei se o seu produto aí é o peixe, né, Beto? Mas, ó, já tenho cliente, por quê? Porque o Beto já está fazendo isso, já está falando: olha, gente, eu tenho aqui para vender. Vai ter para vender tal dia, a partir de tanto vai vender, a partir do dia tal vai vender. Eu duvido que você fique sem peixe. Ou que você fique sem venda. Eu duvido que você fique sem venda. Duvido que você fique sem venda. Ah, Soraya, mas eu não sou um pequeno piscicultor. Eu sou um médio, um grande piscicultor. Eu produzo em grandes quantidades. O meu consumidor não é o meu vizinho, ou a peixaria, ou a feira. O meu consumidor é o frigorífico, o abatedouro. Ok, é a mesma coisa. Sim, é o peixe, Beto. Ótimo, joia. Eu faço aqui porque eu olho para o chat, como se vocês estivessem ali no chat, mas ó, é aqui na câmera. Tá, ok, Beto, é o peixe. E para quem produz em grande quantidade, né? Médio e grande piscicultor, e eu nem estou falando de portes aí, não. Às vezes é assim, você produz 5 toneladas de peixe, ou 3 toneladas de peixe já é o suficiente, já é um volume ali considerável para você vender para abatedouros, né? Pequenos abatedouros. Mesmo assim, não vá achando que você vai procurar o teu cliente, o comprador, o abatedouro, o frigorífico para comprar o teu peixe no dia 25 de maio de 2022, que é o dia que o peixe vai chegar no peso de abate. Não, não é. Infelizmente não é. Que bom que, né? Que bom se fosse assim, fácil, né? Não é. A gente precisa entender isso, entender sobre o funcionamento da cadeia produtiva te ajuda a acelerar o processo. Então, o que você tem que fazer? A mesma coisa. Vai lá no órgão público do seu estado, do seu município, pesquisar quem são as pessoas, quem são os abatedouros, quem são os frigoríficos, quem são as peixarias. Mesmo que você vá vender em grande quantidade e não queira comercializar direto para a peixaria, vai conversar com a peixaria da cidade. De quem que essa peixaria compra? De quem que o supermercado compra? Busque contatos de compradores de peixe. Busque contatos com outros produtores de peixes e encontre esses compradores que fazem a compra do peixe na sua região. Porque é assim que você vai fazer conseguir fazer a negociação, a comercialização. E claro, não faça essa busca no dia que o peixe está pronto. Faça essa busca bem antes do peixe estar pronto. O dia que você decidiu que você quer colocar esse peixe no viveiro, já comece buscando esse mercado. Inclusive, para quem ainda não começou, essa é uma ótima oportunidade de identificar os possíveis compradores para a partir disso você saber, opa, eu já sei que eu tenho ali alguns possíveis compradores, eu vou começar produzindo o volume X para atender fulano de tal. Vou começar produzindo o volume, né, 2x para atender fulano e ciclano. Porque assim você começa, mas já começa com negócios encaminhados, com mais chances de comercialização no dia em que o teu peixe está pronto para o abate. E olha o quanto é importante você abater o teu peixe no dia em que ele chega no peso de abate. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu trouxe aqui essa informação, tá? Imagine que a gente precisa encontrar o ponto certo, né? A gente precisa encontrar o ponto certo ali
de de que eu consiga produzir esse peixe vai chegar no peso de abate, peso esperado, né, de abate ali, dali a 6, 7 meses, né, a depender da espécie que você está produzindo, ok? E aí, naquele momento, é o momento ideal para você fazer a comercialização do teu peixe. Por quê? Você já atingiu o peso de comercialização, né, o peso mínimo de comercialização. Até aquele momento, você tem uma eficiência produtiva muito boa, né? Se você segue todos os conceitos que eu falo aqui para você, se você seguir todos os passos que eu vou ensinar na rota da piscicultura produtiva, você vai ter eficiência de produção até o dia do abate do seu peixe, até o dia que seu peixe chegou no peso de abate. E aí, para peixe, é igual é para frango, igual é para bovino, igual é para várias outras espécies, a partir daquele peso, a eficiência produtiva começa a cair. E quando eu falo de eficiência produtiva, é da conversão alimentar. Vocês vão entender melhor sobre a conversão alimentar, mas conversão alimentar é o consumo de ração para fazer o ganho de peso corporal do peixe, tá? O ganho de peso corporal. O ideal para a gente ter viabilidade econômica e financeira na atividade de produção animal é que eu consiga fazer o peixe consumir o mínimo possível de ração para o máximo de ganho de peso. Existe um ponto de equilíbrio ali. Para o peixe, a gente tem aí, dependendo da espécie, em torno de 1,4 até 1,6, 1,7, e esse número aí varia de espécie para espécie, de eficiência produtiva, de sistema de produção, varia de algumas coisas. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, né? Que se você está produzindo o teu peixe, chegou no peso de abate, você não foi atrás das dicas que eu falei aqui, não se preocupou em buscar compradores, não se preocupou em buscar contatos para fornecer o seu peixe, o peixe já chegou no peso de abate e você está lá. Puxa, e agora? Oi, gente, eu estou com peixe pronto aqui para vender, quem quer comprar? E aí é que você começa a se despertar de procurar compradores, né? Só que entre você se despertar para comprar, encontrar esses compradores e realmente conseguir fazer a venda, olha só, vamos dizer que esse tempo demore aí 20 dias, 15 dias, 30 dias, independente do tempo em que demorar desde o dia que o peixe chegou no peso de abate até o dia que você realmente vai vender esse peixe. Se você Vamos colocar um peso aqui para ficar mais fácil esse exemplo. Vamos dizer que o teu peso de abate seja 1 quilo, tá? Peso de abate que você planejou ali fazer esse peixe é peso de peixe de 1 quilo. Vamos dizer que o peixe chegou em 1 quilo, você não tem ainda o comprador. Se você não gastar nada mais com a ração, nada, nenhum real, parou de alimentar o peixe. Parou de alimentar o peixe no dia que o peixe chegou em 1 quilo de peso corporal, tá? Cada hectare de lâmina d'água, por mês, você vai ter um custo de R$ 1.600 aproximadamente, e esse número pode variar, né, para algumas situações, mas em torno de R$ 1.600. Ou seja, cada mês, cada hectare vai ter um custo de R$ 1.600. Esse custo é fixo, é o custo com mão de obra, é o custo da estrutura, R$ 1.600 por hectare por mês, custo fixo. Ou seja, se você demorar 60 dias para vender o teu peixe, que já chegou no peso de abate com 1 quilo, você vai ter um custo além do esperado de R$ 3.400, né? Se for em 2 meses. Se for um mês, R$ 1.600 a mais no teu custo de produção, ok? Isso porque você não alimentou nada a mais o teu peixe. Na contrapartida, se o teu peixe chegou em 1 quilo, né? E aí você ainda não conseguiu o comprador, você começa a buscar esse comprador. Se ao invés de você não continuar alimentando, você continuar alimentando o teu peixe, mas ao invés de fornecer todo o volume de ração que estava fornecendo até ele chegar no peso de abate, você passar a fornecer somente 0,5% do peso vivo, só um cheirinho de ração ali para manutenção mesmo do peixe, tá?
você vai gastar aí, em média, R$ 4.000 a mais por mês. Ou seja, se a gente somar, né, é os R$ 1.600 mais os R$ 4.000 ali por mês. Ok, tá? Então, já são R$ 5.600. Se nesse meio tempo que você alimentou 0,5% do peso vivo, o seu peixe, porque ele está consumindo mais ração, ele crescer 10%, né, a mais, você vai ter um aumento do teu faturamento ali em 10%. Então, você teve um custo maior de produção, então de R$ 5.600 aqui nesse caso, mas você teve 10% a mais de faturamento, de entrada, né? Porque você vai ter 10% a mais de quilos de peixe sendo formado nesse período. Ok. Então, dá em torno aí de R$ 5.200 de aumento na receita, na entrada do faturamento. E aí a gente soma lá, né? Os R$ 5.600 que você teve de aumento no custo de produção, quando a gente coloca quanto teve de aumento na receita, R$ 5.200, não vale a pena. Ainda você ficou com um prejuízo de R$ 400, né? Aproximadamente ali, tá? Então, se você só... E aí, na contrapartida, se você só segura o peixe, né? Que era aquela primeira situação lá, só segura o peixe, sem alimentar nada mais, não gastou mais ração por isso, você só vai ter lá aquele custo fixo de R$ 1.600 por hectare por mês, que é o custo da sua piscicultura, você reduz o teu lucro em 15%. Por quê? Porque teve aumento do teu custo de produção sem ter aumento da tua receita, sem ter aumento da eficiência produtiva, sem ter aumento da receita ou do faturamento. Então, se você deixa de buscar compradores para o teu peixe e o teu peixe vai ficando ali dentro do viveiro, quanto mais tempo ele fica ali esperando para ser vendido, mais dinheiro você está perdendo. Isso se você considerar que nem está alimentando o peixe. Se você bota ração nesse peixe a mais, além de você aumentar o teu custo de produção, você ainda pode trazer uma piora no desempenho do peixe, uma piora na eficiência produtiva que vai impactar na conversão alimentar. O que é ainda pior. O que é ainda pior. Tá? Então, a gente analisa esses vários fatores, essas várias situações aqui, para que vocês entendam que, mesmo que você encontre um comprador, mas que esse comprador ele não está disposto a pagar exatamente o que você está pedindo pelo preço do teu peixe. Mas se você fez a tarefa de casa, principalmente se você é aluno, né, aluno aqui da Soraya, do Aqua Sucesso, da equipe toda aqui, e você aprendeu a fazer com a professora Adriana, que é a professora que faz todas as contas, né, os módulos de parte econômica e financeira das pisciculturas, aprendeu a fazer a formação do teu custo de produção, sabe o preço do teu peixe, sabe o teu custo de produção, você sabe qual é o ponto de equilíbrio para você vender o teu peixe. Então, eu vejo muita gente falando por aí, ó, o piscicultor não é unido. O piscicultor não é unido porque, eu, Soraya, estou querendo vender o meu peixe a R$ 7, sem conhecer o meu custo de produção, e o fulano está querendo vender o peixe dele a R$ 6,50. Com isso, estraga o mercado para mim. Mas não é que estraga o mercado para mim. Será que o custo de produção dele está sendo abaixo de R$ 6,50 e para ele é viável financeiramente vender o peixe a R$ 6,50? Porque ele conhece o custo de produção dele, porque ele conhece o sistema de produção dele. Não adianta a gente achar que o peixe vai ser comercializado pelo mesmo preço em qualquer lugar do país. Não vai, gente. Não vai. O que precisa é o piscicultor aprender a fazer todo o acompanhamento financeiro da piscicultura dele e conhecer qual é o ponto de equilíbrio, qual é o momento ideal para fazer a comercialização desse peixe. Porque muitas vezes eu vejo, é comum acontecer, gente, como é comum acontecer isso, ó.
piscicultor está lá com o peixe, não conhece o custo de produção dele, não faz contas, faz contas grosseiras, não sabe a eficiência produtiva do peixe dele, não sabe conversão alimentar, não faz conta, tá? Resumindo, não faz conta. A conta que o piscicultor faz é assim, ó, quanto eu gastei de ração, quanto eu gastei de alevino, quanto eu ganhei na venda do peixe. Essa é a conta. Não é essa a conta, tá? A conta que tem que ser feita não é essa. Primeira coisa, né? Ok. E aí o piscicultor, vem alguém e fala assim, olha, eu quero comprar o teu peixe por R$ 7,50. Imagina onde já se viu, eu se for para vender o peixe a R$ 7,50, eu prefiro que esse peixe morra dentro do viveiro. Eu já vi, não foi um nem duas vezes piscicultor falando isso, porque não conhece o custo de produção dele. Muitas vezes ele ia estar lucrando. E aí, quanto mais tempo você deixa o teu peixe dentro do viveiro, pior fica a tua lucratividade. Mostrei para vocês aqui com números. Pior fica a tua lucratividade, porque teu custo de produção vai aumentando cada vez mais. Teu custo de produção vai aumentando cada vez mais. Então, a receita é você encontrar esses possíveis compradores o quanto antes, muito antes desse teu peixe ficar pronto, e fazer a formação do teu custo de produção, saber o teu custo de produção, conhecer a tua eficiência produtiva, porque isso vai te mostrar qual é o ponto de equilíbrio da comercialização. Ah, se eu vender o meu peixe a R$ 6,50, eu vou ter uma rentabilidade de 2%, 3%, 4%. Ah, mas eu quero vender com uma rentabilidade de 15%. Ok, aí eu preciso buscar uma venda do peixe, mas uma venda maior. Mas até onde isso, ainda assim, existe um ponto de equilíbrio. Uma coisa é eu querer vender o peixe por um preço X, outra coisa é o mercado estar disposto a comprar o meu peixe pelo preço que eu estou querendo vender. São coisas distintas, né? Eu posso dizer assim, ó, estou vendendo essa caneta aqui, ó, eu quero vender essa caneta por R$ 10. Outra coisa é algum de vocês aceitar comprar essa caneta por R$ 10. Por que motivo vocês comprariam essa caneta por R$ 10? Então, não sou eu que boto o preço no meu produto, né? Eu posso colocar o preço no meu produto? Posso. Agora, quem garante que o mercado está disposto a pagar o preço que eu estou querendo colocar? Não, são coisas distintas. São coisas distintas. É por isso que a eficiência do negócio não está em eu querer encontrar o cara que pague o preço que eu quero vender o meu peixe. Não. A eficiência do negócio está em você buscar esses possíveis compradores o quanto antes e, além disso, conhecer exatamente o teu custo de produção e a eficiência produtiva do teu peixe. É isso. É isso que vai trazer eficiência para o teu negócio. É isso que vai profissionalizar a tua piscicultura e vai trazer lucratividade. Não fiquem achando que tem outro caminho. Não tem. Que tem outro caminho mais fácil? Não tem. Não tem. O caminho é esse. É esse. E quem ainda não está fazendo, vai achar que não está lucrando. Rainha da Tilápia falando, cada região é um custo diferente, cada piscicultura é um custo diferente, cada sistema de produção é um custo diferente. Então, não adianta eu achar assim, a Soraya está vendendo o peixe dela por R$ 6,50 só para queimar mercado. Não. Não é só para queimar mercado, é porque, para mim, é o ponto de equilíbrio. Encontre você o teu ponto de equilíbrio. Faça você a tua parte, o teu custo, encontre você com o teu... E aí sim, sabendo o teu ponto de equilíbrio, mas sabendo o real, não é chutando alto, não, né? Porque tem gente que fala, ah, eu sei o meu preço, o meu custo de produção, e aí chuta, ah, meu custo de produção é R$ 7 e quer vender o peixe a 7,50. Não. Faça real. E aí, com isso em mãos, o que você vai fazer? Você tem condições, você tem motivos, você tem argumentos para argumentar com o teu comprador. Olha, fulano, meu peixe é muito bom, tá aqui uma provinha, faz o degustação para o teu comprador. Tá aqui, o meu peixe é muito bom, não tem off flavor nenhum, mas o meu custo de produção é esse, ó, tá aqui, ó, e mostra a planilha pro cara. Esse aqui é o meu ponto de equilíbrio.
Você consegue me remunerar para eu ter a rentabilidade X que eu quero? Esse é o meu ponto de equilíbrio? E aí você tem argumentos reais para mostrar para o cara o porquê que ele precisa te pagar a mais pelo peixe. Porque o teu custo de produção é esse. Não dá para a gente achar que vai todo mundo vender o peixe pelo mesmo preço. Gente, não vai. A gente ainda não está nesse nível de eficiência. A gente ainda não está nesse nível de eficiência. Quanto antes vocês entenderem que a cadeia produtiva da piscicultura ainda é nova, ainda está engatinhando, ainda tem muitos gargalos, muito mais vocês vão sofrerem. Vocês precisam entender isso, porque entendendo isso fica mais fácil, fica mais leve de trabalhar e de buscar aquilo que realmente vai trazer eficiência para o teu negócio. Que no caso de hoje eu estou dizendo para vocês, são duas coisas, né? Três, na verdade. Trazer esses compradores o quanto antes, já buscar eles antes do peixe ficar pronto, bem antes. Fazer teu custo de produção e conhecer teu custo de produção e conhecer tua eficiência de produção. São essas três coisas. Se você não está fazendo isso, você vai ter prejuízo. 1 hectare, cada mês que 1 hectare de produção de peixes fica parado, com peixe parado ali sem comer nada, é R$ 1.600 que você está aumentando no teu custo de produção, por hectare, por mês. São 2 meses, são 2 hectares, são 7 mil e poucos reais, já perdi a conta aqui. Quanto mais meses, quanto mais hectares, maior é o teu custo. Maior é o teu custo. Quanto mais você aumenta o teu custo sem aumentar a receita, pior fica a tua lucratividade. Não tem magia com números. Não tem magia com números. Beleza? Vamos lá ver que tem perguntas. Muito grato pelos ensinamentos, pessoal da Rainha da Tilápia. Que bom que vocês gostam, viu? Cada região é um custo diferente, né? Não tem o que fazer. É assim mesmo. Muito sério esse assunto, né? E esclarecedor, que bom que ficou claro para vocês. Biofair, a Bionsumos, boa noite. Obrigada. Vou até fazer um print, que eu gosto de printar aqui quando vocês fazem esses elogios aqui, ó. Fico toda emocionada. A melhor na área, obrigada. Olivença Ilhéus da Bahia. Ilhéus da Bahia, sou doida para conhecer Ilhéus. Estou colado para participar novamente da Rota da Piscicultura. Que bom, vai começar dia 30, já está inscrito? Sempre ajudando, informando, aprendo muito com seus ensinamentos. O Marco Magalhães. Vai abrir turma esse ano, viu, Marco? Após a capacidade de suporte... O Alisson falando aqui, ó, capacidade econômica, capacidade de suporte e crítica, né, Alisson? Isso aí. Muita gente aqui hoje. Obrigada, a Delvan falando que as lives são... Opa! Tô tendo um problema técnico aqui com o meu... Aí. Estão perguntando aqui, ó. Uma ração de qualidade? Socil. Não tem ração melhor do que a Socil. Melhor ração, tá? Socil. Vai atrás dessa que não tem erro. Não tem erro. Deixa eu ver a galera do YouTube aqui, se teve perguntas. Nossa, tá parecendo... Eu vendo meus peixes anunciando no Facebook e no WhatsApp, tem uma boa clientela aqui em Tietê, tá vendo? Eu sempre falo disso. Não tem nada mais poderoso do que vender um peixe fresquinho, gente. Não tem nada mais poderoso. Osmar, muito boa sua colocações. Pena que na nossa região, 4 compradores de peixes quebraram. Tem bastante peixe na nossa região. Aí algum produtor vendeu para frigorífico de fora e nunca mais. Esse é uma pena. Infelizmente, existem essas pessoas que começam a produção. E sabe o que acontece, né, Osmar? Aconteceu aqui na minha região também. O cara começou a comprar o peixe. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do frigorífico e, ao invés de pagar os piscicultores, ele gastava o dinheiro com outras coisas. Então, aí o cara quebra
por não fazer a gestão financeira do dinheiro, né, da negociação, e aí leva muita gente junto. E, infelizmente, e ó, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa: gente picareta em cadeia produtiva nova é o que tem, vai ter sempre. Até a cadeia produtiva da piscicultura firmar mesmo, dar aquela filtrada de quem é picareta, de quem não é picareta, isso vai acontecer. Aconteceu na bovinocultura, aconteceu. Me lembro da época que começaram a fazer incentivar a produção de avestruz. Quem é dessa época ou se lembra disso? Tá? Então, isso sempre vai existir. O que cabe a nós é encontrarmos cada vez mais pessoas que sejam profissionais, que sejam éticas, que estejam realmente interessadas em levar a cadeia produtiva. Porque de gente picareta, a gente nunca vai estar livre. De gente que vem aí querendo oba-oba, se aproveitando da oportunidade, infelizmente. Soraya, eu apostei na Tambatinga, mas está péssima a venda. Ainda tenho umas 5 toneladas, estou vendendo aos poucos desde fevereiro. Tive um pouco de panga, que foi uma procura incrível. Alguma dica? João, olha, no teu caso, você vai ter que fazer isso. Enquanto você não encontrar alguém que compre em grande volume, vai buscando vai fazendo essas vendas picadas, né? Busca peixaria, tenta vender na feira. Existem feirantes que compram esses peixes. Tenta supermercado, tenta restaurantes, vai encontrando uma maneira até você conseguir diminuir esse teu volume, porque como eu falei, né, quanto mais tempo você ficar com esse peixe aí, pior vai ser para a tua lucratividade. E na contrapartida, não deixe de buscar compradores de maior volume, tá? Então, vai fazendo esse corre, né, que a gente chama, vai fazendo esse corre do pequeno volume, mas não deixe de buscar o volume maior, tá? Para poder se livrar logo se livrar no bom sentido, tá? Desse teu volume e poder fazer uma nova safra. E de repente, na próxima safra que você for começar, o que você pode fazer? Ao invés de entrar com todo o volume da capacidade da sua piscicultura, entra com menos, já pensando na quantidade de clientes que você tem aí que consegue fazer uma venda, tá? Até você conseguir depois estruturar de novo esse mercado. Mas a tambatinga é um peixe bom, tá? Eu ouvi outro piscicultor mês passado, eu ouvi um piscicultor dizendo que ele teve uma saída muito boa do panga. Se tá bom a produção do panga para você, cara, é uma ideia. Eu sou muito a favor assim da gente produzir os peixes que a gente já tem um pouco mais de domínio, sabe? Porque é mais fácil, né? Eu, por exemplo, eu conheço super pouco do panga, né? A gente ainda não conhece, por exemplo, as doenças desse peixe, a resistência dele, o quanto isso pode, enfim, várias coisas a gente não conhece, várias coisas a gente não conhece nem dos nossos próprios nativos, né? Do próprio Tambatinga. Então, eu sou muito a favor da gente produzir os peixes que a gente já tem mais domínio de produção, então tilápia, o tambaqui, tambatinga, o pintado, mas se para você tá bom o mercado do panga, cara, a gente tem que produzir o que o mercado compra, né? Olha se o supermercado, pega a maior rede de supermercado aí da sua cidade, João. Você acha que eles vão colocar na prateleira do supermercado um produto que não venda? Não, muito pelo contrário. Se vencer o produto na prateleira, eles falam, ó, fornecedor, eu nem quero esse produto aqui na minha prateleira porque eu não estou vendendo. Eles não querem ocupar espaço de prateleira com produto que não vende. Entendeu? Então, para a gente precisa ser a mesma coisa. Se você tem mercado para o panga, produza panga. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Encruzilhada, Rio Grande do Sul? Ah, daí que você é, Adriano, deve estar bem frio aí, né? Neópolis, Sergipe, Joia, Macapá. Muito bom. Gente, bom ter vocês por aqui. Taperoá, Paraíba, terra de Ariano Suassuna. Olha, não sabia. Taperoá, Paraíba. Mogi Guaçu, joia. Excelente. Muito bom estar com vocês aqui. Agora sim que a gente já aprendeu mais sobre comercialização. Vamos colocar a mão na massa. Quem ainda não tem possíveis compradores, ó, vamos se espertar para encontrar esses compradores e busquem minimizar ao máximo esse tempo
esse tempo de peixe ali já pronto, né, dentro do seu viveiro, para não aumentar ainda mais os custos de produção. E é isso. Tá ótimo, excelente noite para todos. Tchau, tchau.